Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus. Aonde você estiver, que Deus abençoe a sua vida, derramando tudo de bom, derramando tudo que Deus propõe para os seus filhos. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas mensagens publicadas diariamente. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Então, gente, eu quero responder uma mensagem de um amigo, uma pergunta, até porque o nosso canal é um canal que nós respondemos qualquer tipo de pergunta que estiver no nosso alcance, que também que seja lícita, né? Tem que ser uma pergunta lícita. E eu quero responder essa pergunta de um seguidor ou de alguém que me assistiu e fez essa pergunta. A pergunta é: missionário, o que aconteceu com Moisés Macedo, ou o Moisés, filho do bispo Edir Macedo? Então as pessoas perguntam para mim assim: vem cá, missionário, ele é mundano, ele não é evangélico, ele não é crente, ele não é da Igreja Universal, ele assumiu ser homossexual, ou, né, ou algumas pessoas chamam gay, né, que eu não acho essa palavra correta, né, e mais bem adequada, homossexual, é bem mais decente falar assim, né? Então as pessoas sempre fazem algumas perguntas, e como o nosso canal, esse canal é de responder alguma pergunta em qualquer área, em qualquer sentido, até mesmo pergunta religiosa, bíblica. Algumas pessoas perguntam para mim por que o Brasil está assim, abuso de preço, inflação, aumento de preço, porque os comércios, o mercado é um preço, outro mercado é outro, por que isso, aquilo, outro? Me responda. Faz até pergunta do futebol, né, sobre futebol, não sobre o futebol, sobre para cá, ou o que aconteceu, mas sim o que a gente acha sobre a corrupção do futebol, né? Então a gente responde a algumas pessoas, e hoje me fizeram essa pergunta sobre o Moisés, filho do bispo Edir Macedo, sobre ele ser homossexual. Irmão, escute bem. Os filhos de Eli, do sacerdote Eli, eram todos problemáticos. Filhos de Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel, os filhos de Samuel eram problemáticos. Os filhos de Davi eram problemáticos. Acredito que muitos homens da Bíblia, que eram homens de Deus, tiveram os filhos problemáticos. O próprio José, né? O próprio José, pai de Jesus, que não devia aparentemente ter problema, né? Os irmãos de Jesus era problemático, a ponto de querer armar cilada para Jesus, a ponto de querer que Jesus fosse nas festas do tabernáculo para mostrar os milagres, para ele ser bem beneficiado financeiramente falando. Os irmãos de Jesus falavam: Jesus, vai lá na festa dos tabernáculos, mostre o que você sabe fazer, querendo que Jesus gerasse renda através dos milagres. Talvez você não saiba disso. Talvez você é uma pessoa estudada na teologia e não sabe disso. O próprio Adão, quando pecou, gerou Caim e Abel, aonde foi que Caim matou Abel. E dos outros homens de Deus, o próprio Abraão, que gerou Ismael, né? E depois
veio o Isaac, né? Teve problema entre esses dois irmãos. O próprio Isaac, que gerou Esaú e Jacó, tiveram problemas, né? E entre outros, o próprio Davi teve problema lá na sua geração. Então, o que acontece? Eu vejo pastores dizer assim, se o seu filho é problemático, se o filho do pastor é problemático, é porque o pastor não deu exemplo. Não, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Filho de pastor não é pastor. Filho de convertido não é convertido. Pode se converter no tempo, ou às vezes ninguém sabe se converte. Essa é a verdade. Então o que acontece com Moisés, filho do bispo de Macedo, é que eu não sei dizer para você, meu amigo, que fez essa pergunta, se o Moisés, filho do bispo de Macedo, é homossexual, ou se ele é desviado, é cristão, ou não é. Até porque não é porque o bispo Macedo é um bispo, ou seja convertido, que os filhos vão ser. Nada a ver. O dever do pai e da mãe cristão e cristã é orar pela família, pelos filhos, mas não quer dizer que eles são convertidos, ou pode se converter futuramente. Então, eu desconheço se o filho do bispo de Macedo, o Moisés, que é um filho adotivo, né? É um filho adotivo, se ele é convertido, se é homossexual, se não é, se é pastor, se é bispo. Isso, gente, qual é o nosso dever? É orar, interceder por esse rapaz, tá bom? Eu desconheço se ele é homossexual, se ele é cristão, se ele é convertido. E mesmo se ele for homossexual, não quer dizer que o pai dele não é um homem de Deus. Não estou dizendo que ele é. Mas por esse motivo, se o filho for homossexual, quer dizer que é porque o bispo Macedo não é de Deus. Comente aqui abaixo. Deus te abençoe. Deus te ilumine. E que a luz de Cristo venha brilhar no seu coração. Deus abençoe.